Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje uma aula bastante específica, hoje nós vamos falar da resolução 4433 do Conselho Monetário Nacional, que trata exclusivamente do que? Da ouvidoria nas instituições financeiras. Papo reto com vocês, eu quero dar um recado importante para vocês. Primeira coisa, gente, atenção. Tradicionalmente, este assunto é cobrado na prova. Então, se no seu edital consta lá no conteúdo programático Resolução 4433 do Conselho Monetário Nacional, eu digo para vocês aí, sem medo de ser feliz, que é um assunto potencial na sua prova. Vem comigo, vamos para a nossa grande aula aqui, Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4433, né? Professor, manda para nós aí, vou falar para vocês. Gente, Conselho Monetário Nacional é o quê? É o órgão normatizador máximo, é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. E as decisões do Conselho são editadas na forma de resolução 4433. Então, aqui está a resolução 4433 de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, então é o seguinte, todas aquelas organizações que são autorizadas a funcionar, instituições financeiras, elas serão obrigadas a constituir o componente organizacional. Ok. Professor, o que é o componente organizacional? Eles são obrigados, né, todas essas instituições, a criar uma unidade, tá? Uma unidade, ou seja, uma caixinha chamada de ouvidoria, ok? Uma componente, uma estrutura organizacional dentro das instituições financeiras e demais instituições. Isso que está dizendo, está obrigando. Professor, e aí? A resolução de 2015. Só que é o seguinte, essa resolução aqui, ela revogou a resolução, tá? 3849, tá? Então, a resolução anterior era a resolução 3849 do Banco Central. Professor, mas por que o senhor está fazendo isso? Salvo engano, essa resolução 3849, ela é de 2010, né? De 2010. O que acontece, professor? De 2010 até 2015, né, eu vou dizer assim, 2010, 2015, nós tivemos muitos concursos de carreiras bancárias, né? E esses concursos de carreiras bancárias, esse assunto aqui foi muito cobrado. Então, nesta aula, já estou fazendo uma justificativa para vocês, que nós teremos aqui vários exercícios da resolução 3849, que é a resolução que trata também, aliás, que tratava também do componente organizacional das ouvidorias. Professor, e aí, professor? Aí fique tranquilos, porque todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, mesmo que seja de uma resolução que já fora revogada, que não está mais no mundo jurídico, garanto para vocês que o conteúdo em si, a essência, esse conteúdo é aplicável na atual resolução, a 4433. Conclusão. Esta aula, nós teremos aí vários exercícios aí, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, essa aula super atualizada, essa aula aqui importantíssima. Se você assistir essa aula até o final, você não erra nenhuma questão de concurso. Por quê? Porque nós iremos estudar artigo por artigo da resolução 4433 de 2015. Bacana? Então vem comigo. Resolução, objeto, ela trata de quê? O objeto trata da ouvidoria, tá? Então, todo e qualquer assunto de ouvidoria, você vai buscar a resposta na resolução 4433. Professor, essa resolução, essa aula está atualizada? Com certeza, né? Então, isso aqui já está super atualizada com a resolução 4629 de 25 de janeiro de 2018. Ou seja, esta resolução 4629
atualizou e alterou a resolução 4433. Professor, e aí, professor? E aí você pode ter certeza que você está tendo já um conteúdo super atualizado. E se qualquer alteração que tiver nessa portaria, eu vou ficar sabendo, você pode me avisar que eu venho aqui e atualizo e regravo essa aula na hora para vocês. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um exercício aqui de cara, né? Vem cá. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Na resolução 3849 de 2010, dispõe que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instituir o componente organizacional de. E aí, professor? Concurso 2011, né? Essa resolução 3849, ok, ela foi revogada e ela foi substituída pela resolução 4433 de 2015, né? O que acontece? Cara, você tem que saber o que trata, qual que é o objeto, né? A ementa da 4433 e da 3849, ela trata de um componente organizacional. O que é esse componente organizacional? Ele trata da obrigatoriedade da criação das ouvidorias, né? Ouvidorias dentro das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, se você sabe só a ementa da lei, você conseguiria acertar essa questão, gabarito letra E, né? Gabarito letra E, alternativa correta, gabarito letra E. Muito tranquilo, né? Ótimo, né? Maravilha. Vamos lá. Viu, gente? Cara, concurso é isso, tá? Acabamos de fazer uma questão, essa questão pode se repetir com certeza na sua prova, né? Então, cara, eu vou dar... Antes de entrar no artigo 1º, eu quero passar para vocês o seguinte. Cara, eu tenho grande experiência com concurso público. Todos os dias o professor estuda para concurso, todos os dias eu gravo, todos os dias eu preparo uma aula. Eu sempre estou nesse meio já faz muito tempo. Quando tem, principalmente concurso de carreiras bancárias, carta circular, resolução, cara. Gente, esses assuntos o candidato não dá muita importância, mas esses assuntos costumam ser cobrados. E por isso que eu, professor Luiz, tá? Quando tem um assunto desse, eu faço um upgrade muito grande nas minhas aulas, uma aula bastante detalhada, com profundidade, a gente mergulha nos assuntos, eu trago todos os exercícios que já foram realizados aí em bancas passadas para a galera. Pode ter certeza disso, cara. Para quê? Para você acertar. Tá? Para você acertar. Você não pode errar, cara, uma questão como essa, é muito fácil. Você pega uma questão de português, uma questão de matemática, gente, são questões aí que envolvem muito conhecimento, muito treino. E aqui não, aqui em 1 hora e 10, você tem o conhecimento necessário para acertar uma ou duas questões na prova, ok? Vamos lá, capítulo 1º. Então essa aqui é uma resolução toda ela estruturada, salvo engano, nós temos aí 8 capítulos e cada capítulo trata de um assunto específico. Nesse capítulo, ele vai tratar do quê? Do objeto. Ou seja, para que serve essa resolução? Já explicamos. Ela serve para quê? Ela serve para a criação, para obrigar as instituições financeiras e aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central a criar o tal da ouvidoria, né? Então, esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras que especifica. Quando ele fala assim, ó, componente organizacional, ou seja, a unidade administrativa ouvidoria tem que fazer parte obrigatoriamente da instituição financeira, isso que está dizendo. Então, ela vai disciplinar a constituição e o funcionamento dessa unidade de ouvidoria, que nós temos aí as atribuições que nós vamos falar no capítulo 2º. Professor, e aplicação? O âmbito de aplicação é quem está obrigado a constituir esse componente organizacional de ouvidoria que está no artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º, vem comigo. O componente organizacional de ouvidoria, ou seja, aquela unidade, vai ter lá um setor específico, ouvidoria, tá? Deve ser constituída. Olha o verbo, deve ser. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ele está o quê? Ele está obrigando quem?
deve ser constituído pelas instituições financeiras, né, bancos, né, em especial, né, e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham clientes, pessoas naturais, pessoas físicas, né, pessoas jurídicas classificadas como microempresas e de pequeno porte, de acordo com a lei do pequeno porte, a lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2016, que é a lei do pequeno porte, lei da microempresa e pequeno porte, a lei complementar 123, não precisa ler. Ou seja, vem comigo aqui. O artigo 2º é um artigo muito importante, esse assunto já foi cobrado por questões passadas, estava também constante na resolução 3849, diz o seguinte, está obrigando quem? Está falando assim, tá? Conselho Monetário Nacional, estou obrigando as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas pelo Banco Central, olha só, instituições financeiras todas, tá? E outras entidades que tenham como cliente, tenham como clientes pessoas físicas, naturais, pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas apenas micro e pequeno porte. Pegadinha de concurso, o cara coloca médias empresas, coloca grandes empresas, né, ela está autorizada lá pelo Banco Central, ela é somente média empresa. Não, não pode. Por quê? Porque somente pequenas microempresas, pessoas físicas e naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas que são obrigadas a constituir o componente organizacional de ouvidoria. Eu falo isso porque, gente, constituir uma ouvidoria, tanto para a instituição financeira, para qualquer outra instituição, envolve o quê? Custos, né? Não é barato isso. Bacana? Professor, isso aqui caiu em concurso? Caiu. Vem comigo, vamos fazer uma questão aqui. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, do escriturário. Os bancos múltiplos, nos termos da resolução do 3849, deve instituir ouvidoria. Vem comigo, né? Bancos múltiplos, antes de qualquer coisa, né? Essa resolução aqui, ela foi revogada e foi substituída pela 4433, na qual manteve aí uma grande parte da estrutura da ouvidoria anterior. Então, por isso que eu estou trazendo esse exercício aqui nessa aula, né? Bancos múltiplos, né? Então, os bancos múltiplos, elas são o quê? São instituições, financeiras, né? Financeiras, né? São instituições financeiras. E essa portaria, essa resolução, lá no seu artigo 2º, né? Lá no seu artigo 2º, diz o seguinte, quem são obrigados a constituir isso, né? A ouvidoria. Quem que fala lá? Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar que tenham como clientes pessoas naturais, que são as pessoas físicas, ou micro e pequenas empresas, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, tudo bem, são obrigados. Agora o seguinte, eles deverão instituir aonde? Né? Na própria organização. Exatamente, lá você às vezes não percebe, né? Componente organizacional. O componente organizacional é uma unidade. Então está lá, letra A. Ou seja, você tem ouvidoria, mas você não pode terceirizar, fazer um órgão externo para fazer ouvidoria. Tem que estar dentro da estrutura do banco. Não pode ter vínculo com o quê? Com a auditoria. Nós vamos ver isso nos artigos daqui para frente, né? Na área de propaganda e setor de novos projetos. Ou seja, a ouvidoria deve ser instituída na própria organização. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Vamos lá, né? Parágrafo único. Então, o artigo 2º, tá? Eu falei para vocês, artigo 2º, né? Artigo 2º muito importante, potencial questão de prova. O examinador pode querer saber que você sabe quem que é obrigado a constituir a ouvidoria. A ouvidoria é um canal de comunicação muito importante, é a accountability, a prestação de contas e a socialização do sistema como um todo, né? Então, lá no parágrafo único, artigo 2º fala, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tem como clientes pessoas naturais, pessoas jurídicas, micro e pequeno porte. E aí, como toda regra no Brasil, tem a famosa exceção. E a famosa exceção é o parágrafo único. E exceção, no mundo do concurseiro, é o seguinte, examinador adora cobrar exceção, né? Examinador gosta de cobrar três coisas, tá? 3 coisas. Examinador adora cobrar exceção,
atualização, coisas atuais, coisas novas, né? Atualizações. E terceiro, número. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a assistir o restante dessa videoaula e assistir muito mais no nosso site lá com o curso. Eu, professor Luiz, eu fiz um curso super atualizado, um curso completo de atendimento bancário, um curso que nós temos aí teoria e muitos exercícios durante a aula. Um curso que eu tenho certeza, se você assistir o curso completo, você vai ficar muito competitivo e você já viu aí o padrão das aulas, o nível de detalhamento que eu, professor Luiz, apresentei na aula, né? Professor, tudo bem, eu gostei. E agora? Agora tem um link aqui embaixo, da isolada aqui do Lá Concursos, né? Você clique nesse link, você vai lá para o nosso site e lá no site você pode se matricular nessa isolada, né? O investimento, professor, são apenas R$50, é isso mesmo, né? R$50, gente, pode ter certeza, aqui não é um curso normal, é um curso super completo, tá certo? É um curso aí detalhado, teorias e exercícios que vai fazer diferença na sua aprovação, né? Prazo de acesso, 60 dias. Esse curso nós temos aí mais de 15 videoaulas super atualizadas, né? Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.